Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Base Química, responsabilidade com a vida. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Bom dia, estamos chegando com mais um Bastidor CBN, sábado bonito, sábado ensolarado. Um bom tempo para a gente receber o delegado e deputado federal Mário Palumbo, que atendeu o nosso convite, está aqui ao vivo no estúdio da CBN Ribeirão. Deputado, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, eu estou muito honrado de estar aqui na rádio. Obrigado de coração, Edmo. Pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu não vou fugir de nenhuma delas. Então vamos começar o seguinte, me falaram que o senhor virou popstar. Não, imagina. Entre o senhor e o Michael Jackson, me falaram que o senhor está mais pro senhor, passou o Michael Jackson de popularidade. Que isso, é verdade? Não, imagina. Essa eu vou fugir dessa pergunta. A primeira pergunta que eu vou fugir. Já falou que não ia fugir, já está fugindo da pergunta. Então, eu quero falar que o senhor foi um dos responsáveis, o principal responsável pela eleição do querido amigo Eduardo Martinez, vereador em Ribeirão Preto pelo MDB, teve mais de 5 mil votos e grande parte disso se deve ao senhor e especificamente também a figura do Eduardo, que é uma figura querida, ilibada, idônea, trabalhador, briga pela sociedade, pela correção das coisas. E em campanha, o Eduardo pregou para Ribeirão Preto o controle desses ferros velhos, porque ferro velho, nós temos aí tudo que é roubado de carro, de fio. Ribeirão Preto tem um problema de roubo de fio gigante, né, e que acaba caindo nesse ferro velho por cobre, etc. e tal. Como é que o senhor me fala, como é que está indo essa proposta, essa ideia do vereador Eduardo Martinez? O Eduardo Martinez, ele é meu amigo de infância, é um grande amigo. Eu pedi para ele sair como vereador, ele aceitou esse desafio porque a gente precisa colocar pessoas boas na política. Como você falou, ele é uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa fora de série. Eu até sou suspeito para falar. O mérito da eleição dele é dele, ele trabalhou demais. Claro que a gente deu apoio para ele, daria novamente. Mas o mérito é do delegado Martinez. Eu fui vereador 2 anos em São Paulo, não sei se aqui em Ribeirão as pessoas têm noção disso. 2 vezes, né? Não 2 anos. Foi 2 anos. 2 anos e depois pulei para deputado. E tem leis aprovadas, já é lei, né? Onde obriga a prefeitura a fazer fiscalizações periódicas desses ferros velhos, que são os grandes receptadores desses fios de cobre, que são furtados à noite, final de semana, durante a madrugada, e geralmente por indivíduos usuários de droga. É nóia, esse é o termo que a gente usa na linguagem policial, mas que devido ao mimimi não pode falar nóia. Eu sou contra esse mimimi, então é nóia mesmo que vai lá e furta esses fios para depois revender aonde? No ferro velho. Eles revendem lá. E as prefeituras das grandes cidades, Ribeirão Preto é uma delas, tem que fazer a fiscalização periódica. E não adianta só fazer a fiscalização, fazer um videozinho, postar lá, e depois o ferro velho continua aberto de sábado, de domingo, de feriado, à noite, final de semana, de madrugada. Não é? Quem que é de sã consciência que vai lá vender um objeto de madrugada? Né? É difícil, são poucas pessoas que trabalham de madrugada. A maioria das pessoas estão trabalhando. Claro, tem profissionais que trabalham de madrugada, eu já trabalhei muito de madrugada. Mas é claro que na noite a clandestinidade fica muito mais evidente. Então tem que ter essa fiscalização. O delegado Martinez já fez operações aqui, né, cumprindo a promessa de campanha que eu fiz com ele e nós fizemos juntos, né, nesses estabelecimentos, mas a prefeitura tem que fazer a sua parte também. Qual que é a parte da prefeitura? Tolerância zero. Não pode ir lá fazer um videozinho e depois ficar por isso mesmo e continua esses furtos acontecendo. O receptador é o grande fomentador desses crimes de furto. Aliado a isso, nós temos projeto de lei para aumentar a pena da receptação. A pena da receptação é muito pequena, Edmo. É uma pena ridícula. Geralmente esses indivíduos saem na audiência de custódia. E isso também é errado. Porque ele pensa assim, eu vou para uma audiência de custódia, sai em menos de 24 horas, eu não vou trabalhar. É isso que o vagabundo pensa, é isso que o ladrão pensa. Eu vou cometer crime novamente porque compensa para mim. Esse é o pensamento do bandido. Todos os bandidos que a gente prende, inclusive acompanha as operações policiais do delegado Martinez, do delegado Diógenes, eu pergunto pro criminoso, se você soubesse que ia ficar preso 20 anos, você cometeria o crime? A maioria, 100%. Claro que não, mas eu sei que eu vou sair rapidamente, então para mim o crime compensa.
O senhor está deputado federal e aí, basicamente, indiretamente, está reclamando das leis. Porque Sim, a partir do momento... Diretamente, tá bom. Então, a partir do momento que há a possibilidade desse bandido sair numa audiência de custódia, há a oportunidade de bandidos não cumprirem metade de pena, há a possibilidade, nós tivemos um problema agora de saidinha no carnaval, que foi incrível o que aconteceu de crime, a falta de retorno, etc. e tal. E o senhor, como deputado federal, o senhor trabalha para isso? Trabalho e trabalho muito. Faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. O que acontece em Brasília? São 513 deputados e 81 senadores. E falo com muita tranquilidade, já falei na tribuna da Câmara. A maioria dos deputados, dos políticos, senadores, não estão preocupados com segurança pública. Senão eles pautariam projetos ligados a essa área, que é enriquecimento de pena, tirar benefício. Eu, por exemplo, sou autor de uma proposta de emenda constitucional onde se acaba com a progressão de regime. O que é progressão de regime? Progressão de regime, o indivíduo pegou 30 anos, ele vai cumprir 30 anos. Seria assim para Suzana von Richthofen, que matou os pais à paulada, seria assim para Alexandre Nardoni, que pegou 32 anos e ficou míseros 16 anos. Então eu quero acabar com isso. O criminoso ele tem que entender o seguinte, o homicida, aquele que comete crime hediondo, E a saidinha? Só terminando esse raciocínio. Se ele pegou 30 anos, ele vai ficar 30 anos. Ele não vai ficar cumprir 1/6, 2/3 e vai pra rua. A saidinha, nós conseguimos acabar com a saidinha. Foi difícil, foi uma batalha e isso a gente deve ao clamor popular que não aguenta mais. Quando a imprensa se junta com a população aliada aos deputados que têm interesse em dificultar a vida do criminoso, os projetos tendem a andar. E a saidinha, o presidente Lula ele vetou, nós ganhamos no Congresso Nacional, no sistema bicameral, que é a Câmara dos Deputados e Senado Federal, foi para o presidente da República, ele vetou. E nós conseguimos derrubar o veto dele. Quando o presidente da República ele veta, ou seja, ele não quer aquele projeto, o Lula deixou bem claro que ele não queria aquele projeto, volta para a Câmara dos Deputados e ali a gente, para o Congresso Nacional, a outra votação se a gente derruba ou não, e conseguimos derrubar. Alguns juristas entendem que a saidinha é um benefício do preso e que a lei não pode retroagir. Então valeria a partir da promulgação da lei para frente. Aqueles que já estavam presos antes não valeria. Eu entendo que a saidinha está lá na lei de execução penal. Não está no Código Penal em si, está numa lei extravagante, está numa lei de execução penal. Então caberia sim, mas os juízes têm entendido que não. Por isso que ainda não acabou de vez, mas a médio e longo prazo a tendência é acabar. É um projeto que se arrasta há mais de uma década, 15 anos, há muito tempo. Ele vem lá de trás, né? Há muito tempo a população brigando. E quanto a esse da gente acabar com a progressão de regime, eu faço até um apelo à população de Ribeirão Preto. Quem puder, entra lá no meu site, www.delegadopalum.com.br. Lá você pode clicar e pedir para o seu deputado que você votou, independente do estado que você esteja, ou se não votou em mim, não tem problema. Pede para ele assinar, porque ali a gente vai saber quais deputados estão realmente contra preso. Eu preciso de 171 assinaturas. Não tem 70 assinaturas ainda. Então fica difícil. Significa o quê? Que esses deputados não estão preocupados em acabar com a violência nesse país. Porque o criminoso ele tem medo de duas coisas. De vala ou jaula. O que é isso? Cadeia ou morrer. Agora ele não fica preso, aí fica difícil. Já que nós estamos lá na sua casa, em que o senhor hoje atua na Câmara Federal, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa sobre corrupção, né? E o senhor se declara espantadíssimo com a corrupção desse país. Muito. Voltando à casa das leis, o que pode ser feito, o que tem que ser feito, porque não parece para a população, para nós, que está tendo um combate contra a corrupção, inclusive nos poderes públicos do Brasil. E não está mesmo, né? Você vê o tanto de corrupto aí que teve a pena extinta, processos anulados, Lava Jato praticamente anulada. Estava jantando quinta-feira com o Deltan Dallagnol, né, que foi cassado injustamente, deputado federal, foi cassado injustamente, ele não fez absolutamente nada e foi cassado. E aí a gente vê o Janones, que confessa uma rachadinha, faz um acordo, e não adianta ele vir com essa lorota furada que ele não confessou, porque está expresso no código que para ter esse acordo, ele tem que ter assumido a autoria do crime. Está expresso lá, então é lógico que ele cometeu esse crime. É evidente que ele cometeu esse crime.
E aí ele faz um acordozinho e não acontece nada. Enquanto isso, o Deltan é caçado. Então a gente entende perfeitamente que não querem combater a corrupção, não querem combater o que está errado. Outro deputado lá espancou a mulher, saiu em tudo quanto é jornal, saiu no Fantástico, toma uma puniçãozinha. Fica difícil, né? A gente acreditar que vale a pena que esse país aqui está tomando jeito. Não está tomando jeito. Antes de ir para o intervalo, o senhor falou no Janones. Não seria comparado a uma delação premiada o que aconteceu com ele? Não, porque ele não está, digamos assim, delatando ninguém. Ele está assumindo o que ele fez, que é errado. Estou até pegando aqui o artigo do Código, segundo o artigo 28A do Código de Processo Penal Brasileiro. Então, quer dizer, ele tem que confessar. Ele tem que confessar formal e circunstancialmente a prática do crime. É um dos requisitos obrigatórios para que seja celebrado este acordo. Está expresso no Código Penal. Aí ele faz um vídeo, uma lorota furada, falando que não confessou nada. Mentiroso. Mentiroso. Entendeu? Enquanto isso, Deltan Dallagnol, que não fez absolutamente nada, foi caçado. O outro espanca a mulher, bate na mulher, toma uma punição. Fica difícil, né? É complicado, eu fico revoltado quando eu vejo esse tipo de coisa. Outra coisa, a outra passa uma... perdão, você vai fazer o intervalo, é que eu acabo me empolgando e falo rápido demais, sabe por quê? Porque no meu tempo de TV me deram os míseros 5 segundos. Na campanha. Para deputado, para vereador me deram 7. E aí para deputado, pensei que eles iam me ajudar, que eu tive mais de 100 mil votos na cidade de São Paulo. Agora tá de barriga cheia. Não, me deram 5. Me deram 5 segundos. Então por isso que eu falo rápido. Trauma. Eu vou chamar o intervalo, nós estamos com o delegado Palumbo. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. De volta com o Bastidor CBN no 90.5 de Ribeirão Preto, com o delegado Palumbo, também deputado federal. Eu esqueci de dizer no primeiro bloco que tem um gen no delegado Martinez do seu Sidney. Esse gen é fundamental e eu quero aqui prestar uma homenagem para esse homem que é uma das bandeiras da Polícia Civil da história de Ribeirão Preto e da região. Eu até me arrepio de você falar isso, porque o Dr. Sidney Rodrigues Martinez, foi graças a ele que eu entrei na polícia também. Posso dizer isso porque quando éramos jovens, e faz muito tempo isso, que eu tô com 50 anos, tô com mais passado que futuro, eu ia muito na delegacia com o Eduardo, e lá tinha a Baratinha, que era aquele fusquinha, né? E ele levava a gente para dar umas voltinhas de vez em quando, andava ali, né? A cidade era bem mais tranquila, né? Então, um abraço ao Dr. Sidney Rodrigues Martinez. Graças a ele, o filho dele e nós viramos delegado. Delegado, deixa eu perguntar para o senhor, nós estávamos na Câmara Federal falando sobre corrupção, e para falar de corrupção na classe política, nós temos que falar de emenda PIX, nós temos que falar de transparência, nós temos que falar que os 50 bilhões de reais já foram aumentados essa semana para mais 8 bilhões de reais de emenda, a falta de transparência devido a diversos casos comprovados. E é meio sedento isso por parte do político ou é uma sensação errada? Não, você está certo. O político está preocupado com 3 coisas, tirando raríssimas exceções: cargos, poder e emenda. Estão lá para isso. São aqueles políticos de Copa do Mundo. Eles aparecem 4 anos para pedir voto e durante o início do mandato, segundo ano, terceiro ano, eles ficam só preocupados com cargo, poder e emenda. Eu sou contra essas emendas, eu sou favorável a você ter as emendas impositivas. O que é a emenda positiva? Vai aquele valor para cada deputado destinar para onde ele achar melhor e nada mais que isso. Porque a partir do momento que você tem uma negociação para votar um projeto que o Poder Executivo deseja, como por exemplo, vamos votar o DPVAT. De novo. Houve uma negociação ali, todo mundo sabe disso. Ó. Por quê? Porque o projeto geralmente chega na casa de manhã, poucos deputados ficam sabendo, geralmente a liderança, no meio da tarde a gente fica sabendo que teve um envio de 10 bi para emendas para os deputados. Quer dizer, como que o povo pode ajudar nisso aí? Fiscalizando o seu deputado. Eu, por exemplo, só tenho emendas impositivas, eu não tenho nada mais do que aquilo lá. E o que eu faço? Eu jogo 84% para a saúde. Agora, o deputado, aliás, quem quiser conferir isso, é só entrar no Placar Congresso. Eu sou o segundo maior opositor. Hoje eu perco do Sargento Faur. O resto eu estou em segundo lugar. Não sei como que vai ser a próxima pesquisa. Agora, o deputado que vota a favor do governo, você falou que tem 58 milhões de emenda? Pode colocar aí 300 milhões, 200 milhões de emenda. Cada votação eles fazem lá
a negociação lá para ter uma emenda a mais, uma emenda aqui. Isso aí é absurdo, eu não consigo concordar com isso. Não consigo concordar com isso, né? E verifique aonde o seu deputado, o seu senador está mandando as emendas. Verifique isso, porque tudo é público, tudo é transparente, mas a população não tem essa preocupação. Esse tempo e procurar por isso. Não vou ver lá onde o delegado Palumbo está mandando. Pode ver lá, mais de 80% para a saúde. Eu mando para o hospital com câncer, vou mandar para Ribeirão Preto, mandei para o Hospital das Clínicas, mandei para a Beneficência Portuguesa, vou mandar agora para uma instituição que eu não esqueci o nome, talvez o delegado Martinez se recorde, que cuida de pessoas com câncer. Eu faço isso com as minhas emendas. E o restante? Eu mando para a segurança pública. Mas não tem jeito? Mando para... E o resto? Como assim o resto, perdão? Os outros, nós estamos falando de 58 mil, os outros 57.600. Eu mando 84% para a saúde, foi a última. Não, os outros 57.600 de outros parlamentares. Aí cabe a quem votou nessas pessoas fiscalizar onde ele está mandando. Tem muita gente que gosta para mandar em show. Eu não vou mandar para show, para ter aquela política de pão e circo. Manda ali para fazer um show na cidade, o prefeito faz o show, sobe no palco, o deputado tal, tá aqui com a gente, aí fica o povo batendo palma. Isso é pão e circo. Isso é pão e circo, a gente não pode admitir mais esse tipo de política. Manda pra ONG, né? ONG ligada a partido político. Saiu um escândalo recentemente. Até a Globo passou esse escândalo aí, passou em tudo quanto é canto, né? De deputados que mandam pra ONG, que eles mesmos fazem parte dessa ONG. Pelo amor de Deus. Né? Será que o eleitor não tá vendo? O eleitor não pode e não deve ser alienado. O eleitor tem que fiscalizar, eu tenho que ser cobrado. Eu me lembro uma vez que estava fazendo campanha em São Paulo, e eu vou no lugar do povo, hein? Onde que eu tive mais voto foi no povo. Foi em comunidade, na Brasilândia, Jardim Ângelo, Capão Redondo, tudo quebrada de São Paulo. Tudo quebrado. Aí uma pessoa veio com uma câmera, um celularzinho na minha mão, fazendo pergunta. E é lógico que eu ando com policiais lá, porque eu já enfrentei a máfia dos transportes, troquei tiro com o PCC, então eu tenho que andar, senão os caras me matam pelas costas. Então eu ando com o policial sim. E aí ele foi lá, quis bater a mão na câmera do cara. Eu falei, deixa ele filmar o que ele quiser e eu não vou fugir de pergunta. E se eu tiver errado, eu que vou ser cobrado pela população. Aí ele perguntou até hoje, eu sou camelô, o que você acha da polícia sentar abutinada na gente aqui? Eu tô tentando ganhar meu dinheiro honesto, eles vêm aqui e me batem, o que você acha disso? Eu acho que tá errado, o policial que fica batendo em trabalhador tem mais é que ir pra cadeia, tem mais é que pagar por isso, tem mais é que ser expulso. Porque o cara que tá ali tentando ganhar o seu pão, ganhar pão vendendo alguma coisa na rua, ele não pode tomar um pau da polícia. Acabou a discussão. Ontem eu recebi, diversas pessoas ficaram sabendo, eu mesmo divulguei que nosso programa seria ao vivo aqui. Dr. Tiago Bovo, acho que você conhece, sabe muito bem quem é, mandou um vídeo ontem para mim do secretário de Segurança Pública, Derrite, depois da declaração do ministro da Justiça com relação à atuação da Polícia Civil e Militar, provavelmente. Ele falou polícia, eu imagino que seja civil e militar, esteja as duas envolvidas, emboladas no negócio. O que o senhor me fala dessa declaração do ministro? Olha, muita gente escutando o programa, inclusive meu irmão tá me mandando mensagem aqui, Júlio César e Salvatore Palumbo, te amo, meu irmão. O ministro, ele entende tanto de segurança pública quanto eu entendo de turbina de avião. Nada. Ele não entende nada. Aliás, ele deveria pegar o chinelo dele e se aposentar, e curtir uma praia, curtir um rancho, porque ele não entende absolutamente nada. E eu já fiz questionamento com ele cara a cara na comissão de segurança. Né? Ele não entende de segurança, não adianta. Ele está numa bolha, ele viveu numa bolha do judiciário, foi ministro, foi juiz, viveu numa bolha. Ele não sabe o que é uma comunidade, não sabe o que é uma periferia. Quando ele fala que a polícia prende mal, eu pergunto para ele, quem foi que soltou André do Rep, ministro? Eu trabalhei na divisão de operações especiais, acompanhei toda essa investigação. Lembra aí quem é o André do Rep para a população? O André do Rep é um membro do PCC, chefe de facção, foi preso pela Polícia Civil, pelo DEIC, fiz parte dessa prisão, trabalhava na divisão de operações especiais, deu muito trabalho colocar esse criminoso na cadeia. Ele saiu por conta do quê, ministro? De uma canetada de um dos seus colegas de judiciário. Recentemente, um traficante que estava transportando 800 quilos de maconha, saiu na audiência de custódia, ministro. Quem foi que soltou? Foi a polícia? Não foi a polícia não. Foi algum colega do senhor. E ele já tinha no celular, esse mesmo
traficante, já 4, 5 entregas agendadas. Como ele só ficou 24 horas, provavelmente ele foi fazer a entrega, porque ele pensou assim, nossa, fiz a justiça de palhaça, né? Porque eles viram que eu ia fazer outras entregas e me soltaram em 24 horas. Quem foi que soltou, ministro? Faccionados com decisões judiciais dizendo que tem superlotação no presídio, foi vocês, ministros, foi vocês, juízes, que soltaram, não foi a polícia não, então não é a polícia que prende mal não, são vocês que julgam mal, foi o senhor que criou essa porcaria chamada audiência de custódia, através de uma canetada, quando o senhor era juiz do Conselho Nacional de Justiça, o senhor colocou isso, e hoje o senhor se vangloria de que quase 50% dos presos saem na audiência de custódia, então a polícia não prende mal, é o senhor e a sua turma, parte dela, a gente não pode generalizar todo o Poder Judiciário, mas parte do juiz é que solta essas pessoas em audiência de custódia o tempo todo, chefe de facção, traficante, faccionado, e acham isso normal. E depois o senhor vem falar pra gente que a polícia prende mal. Não, quem prende mal, quem julga mal são vocês do Poder Judiciário. Aliás, vocês ganham aí 40 mil reais por mês, andam numa bolha cercada de segurança, não sabe o que é uma comunidade. Pergunta pra Dona Maria, pro seu José, pro seu Mário, que tá num ponto de ônibus, que é assaltado 4 horas da manhã, que comprou um celularzinho numa loja de departamento, que tá parcelado isso. Aí vem um vagabundo, rouba esse celular e ele sai na audiência de custódia. Quem é que solta? É a polícia ou são vocês aí do Poder Judiciário? Aí é que eu quero te perguntar. Esse cidadãozinho aí do celular, da bolsa da Dona Maria, da sacola do seu João, etc e tal. A sensação de falta de segurança e de impunidade que a população tem por conta de roubo de celular, por conta de não sei o quê, por conta disso, é muito grande. Muitas vezes a polícia vem e diz, não, está diminuindo o índice, mas a população não sente isso, deputado. Então vamos falar a verdade aqui. As pessoas acham que eu sou de direita, que eu não vou falar o que está errado no governo aqui do estado. A Polícia Civil tem um déficit de mais de 10 mil policiais. Lá em São Paulo eu faço o seguinte exercício. Quando você estiver na rua andando, verifique quando você for entregar o seu filho na escola, você for deixar o seu filho na escola, se tem a ronda escolar. Conte quantas viaturas você vê na rua. Falta patrulhamento, falta investigação, a Polícia Civil está sucateada, falida e mal paga, a Polícia Penal a mesma coisa, ninguém fala dessa categoria chamada Polícia Penal, que cuida dos presídios, que faz um trabalho de suma importância, ninguém fala deles, e aí se faz muita propaganda. Tem um déficit de delegacias fechadas à noite, antigamente tinha a delegacia dos Campos Elíseos aqui, na frente da praça, esqueci o nome da praça, acho que é Praça Santo Antônio, não salvo engano, nos Campos Elíseos, e aqui do 1º DP, ali na área central. Agora não tem mais. Falta policiais, não tem policial nem para fazer boletim de ocorrência. Lá em São Paulo a mesma coisa. Você vai no meu bairro lá, a delegacia fechada depois das 6. Aí a gente vê casos como, por exemplo, Sorocaba, que entraram na delegacia e furtaram armas e drogas. Isso é um desrespeito. É uma falta de é um esculacho total com a segurança pública. Então, quando ficam falando de índice, tá baixando. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque as delegacias estão fechadas e as pessoas estão deixando de fazer boletim de ocorrência. Então, quando eles falam que diminuiu, eu quero fazer uma pesquisa, a gente tem que fazer uma pesquisa de quantas pessoas não fazem boletim de ocorrência. Aí eu vou começar a acreditar nessas pesquisas. Mas não é desânimo do cidadão? Quer dizer, fala, desânimo. Não adianta, eu vou lá fazer boletim de ocorrência, meu celular não vai voltar, não vai nada. É muito importante você fazer o boletim de ocorrência, que a polícia só consegue identificar esses bandidos através do boletim de ocorrência. Inclusive dá um índice real para a população. Exatamente. Aliás, deixa eu passar uma dica de segurança para vocês aqui. Pode, não é nem dica pro final do programa. Não é nem dica de segurança. Você que tem um aparelho de celular, digite aí agora, asterisco, Jogo da Velha 06, Jogo da Velha. Vai aparecer imediatamente o número do e-mail. Esse e-mail é como se fosse a placa desse veículo. É através desse número que a gente consegue identificar, por isso consegue identificar se ele é roubado ou furtado. Dá um print de que vai aparecer na sua tela e manda pro seu amigo, pra sua mulher, pra sua esposa, porque é só através desse número que a gente consegue identificar o celular roubado. Eu quero agradecer profundamente o delegado Palumbo, que nos atendeu ao vivo aqui para CBN Ribeirão, no nosso bastidor CBN de sábado. Muito obrigado, delegado. Eu que agradeço. Passou rápido demais. Vou incomodá-lo mais vezes. Estarei sempre em Ribeirão Preto. Próximo final de semana estarei aqui. Amo Ribeirão Preto. Meus pais são daqui, minha família daqui. Aqui é minha terra. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esperamos ter contribuído com essa notícia além da informação, a informação além da notícia. Semana que vem, 11 horas, você sabe. Bastidor CBN, vou dar uma dica para vocês, hein? Rebeca Andrade. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Sicredi é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Base Química, responsabilidade com a vida. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos.